Fala, minha galerinha, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Estamos aqui para o nosso Tox Sports número 7. E hoje eu estou aqui com a minha camisa da Venezuela, Selección Vinotinto, em homenagem ao Otero, terceiro maior jogador estrangeiro a jogar no Brasil. Se você não entende nada do que eu estou falando ou me achou um perturbado, assista o Tox Sports número 6, que você vai entender e com certeza dá muita risada com o nosso conteúdo desprezível. Estou aqui com a minha rapaziada de sempre, começando pelo meu amigo Marcelinho. Boa noite, meu querido, tudo bem? Boa noite, craque Marcos. Hoje trajando o manto da seleção mais anti-imperialista da América do Sul. Um abraço, craque, sempre do lado certo da história. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Com a nossa camisa lindíssima do Arsenal, por sinal, nosso amigo Titinho Abayomi. Boa noite, galera. Um abraço especial aí aos nossos amigos Marcos e João. Uma saudação Gunner aí, que no último sábado viram o Chelsea deles perder e mostrar que o Arsenal é o maior time de Londres. Beleza, sem problema. Continua ganhando a Copa, os campeonatos nacionais, que a gente vai ganhando os internacionais em cima de vocês. Queria dar boa noite também ao meu amigo Matheus Takahashi. Tudo bem, meu querido? Salve, galera. Salve quem vier assistir esse programa lamentável. Eu queria lembrar só que a partir do minuto 53 do episódio 7 é tudo mentira, é tudo montagem, foi tudo armação. Não é. E por último, ele que hoje está com creme no cabelo, meu amigo Joãozinho. Tudo bem, meu querido? Fala, Marquinhos. Para de ficar esparrando minhas dicas de beleza aí pra galera, rapaz. Fala, rapaziada. E Tito, só é grande quem tem porte internacional. Se for grande só dentro do país, não é grande, viu? Foi mal aí, Fluminense. Mas vamos falar aí, então dos assuntos que se sucedem. Vamos entrar aí na nossa conversa semanal. Aliás, vem novidades aí no canal nas próximas semanas, esperem. O nosso primeiro assunto hoje são o Campeonato Paulista, né? Que nós temos os finalistas Corinthians e Palmeiras. Mas antes, a gente vai falar bem rapidinho dos resultados e depois a gente vai falar sobre o que acontece com um clube paulista específico. Então eu queria ouvir, para a gente começar, o meu amigo Titinho. Titinho, mais um derby na final do Paulistão. Mais um derby, tanto o São Paulo quanto o Palmeiras tiveram a chance de eliminar o Corinthians e agora vão ter que enfrentar esse bicho-papão das finais, né? O bicho-papão dos clássicos paulistas. O Corinthians vem forte, vem com o peso da camisa e agora o Palmeiras que se cuide. Luxemburgo, eu acho que as horas deles já estão sendo contadas. Vai ser brabo mesmo. Matheus Takahashi. Mais do que o São Paulo perdeu a chance de eliminar o Corinthians, o próprio Palmeiras perdeu a chance de despachar o Corinthians na volta da pandemia. Depois dessas quartas de final, que depois de muito tempo nós não tivemos nenhuma disputa de pênalti, quem chega mais forte? Por quê? Pois é, e o Palmeiras só precisava ter empatado aquele joguinho na Arena Corinthians. Era tão fácil. E os bichos perderam a chance. Eu acho que, cara, o difícil do derby é justamente tentar pesar isso, porque o Palmeiras, nos últimos anos, ele sempre tem feito uns elencos todos poderosos, pode depois, no final das contas, perder do Corinthians e provavelmente de 1-0. É sempre assim, sempre assim. Então, eu diria que se for pelo histórico recente, talvez o Corinthians tenha alguma vantagem maior, até porque tem toda aquela ideia de que o Corinthians foi provocado, que já estava eliminado, podia ser rebaixado, aquele lenga-lenga, e no final das contas o Corinthians venceu todos os 4 jogos seguidos até aqui, no Paulistão. Venceu todos os 4. Tomou o quê? Tomou um gol. Tomou um gol? Tomou gol? Acho que não. Nenhum gol. Nenhum gol. Não tomou gol. O Cássio tá sentindo falta de umas bolas na rede, assim. Talvez não. Tá, não. Mas é isso. Eu acho que o Palmeiras, se quiser ganhar o Paulista dessa vez em cima da porcada, vai ter que tirar uma coisa da cartola. Hein? É isso. Joãozinho, Tito falou que o Luxemburgo pode estar perigando. Você acha que ele cai? Caso do Palmeiras perca o título. E o Thiago Nunes conseguiu uma manutenção ainda pelo emprego que estava perigando até o final do Brasileiro, pelo menos em fevereiro? Eu acho que você cravou exatamente aí o que eu ia dizer. O Pofechou provavelmente, se perder, degola, porque Gagliotti não aguenta mais tomar sarrafo do Corinthians, né? Durante toda a administração Gagliotti, ele só toma vara do Corinthians.
E o nosso querido Thiago Nunes, voltando ao estilo tradicional do Corinthians, mostrando aí que com esse de 1-0 em 1-0 você consegue ser campeão com tranquilidade, né? Principalmente se todos os adversários forem fregueses. Das últimas 12 partidas, dos últimos 12 derbys, o Corinthians saiu vitorioso de 8. E pela primeira vez o Corinthians ultrapassou o Palmeiras em vitórias no derby em 53 anos. Marcelinho, eu queria te ouvir para a gente terminar de fazer um parâmetro um pouquinho dessa final. O Luxemburgo foi muito criticado por o Palmeiras apresentar um futebol muito abaixo do elenco que tem. Tem nomes muito bons como Scarpa, até mesmo Lucas Lima, Luiz Adriano, jogadores muito bons, até com a saída do Dudu. Enquanto o Corinthians voltou com o futebol pragmático, mas jogou muito bem contra o Red Bull, obrigado, e hoje arrancou uma vitória a forceps contra o Mirassol depois da expulsão na falta cometida no Carlos Augusto. Você acha que a gente vai ter grandes jogos na final? Olha, eu acho que tem que ser dito que os 4 grandes de São Paulo, né? Assim, os 4 times considerados grandes de São Paulo apresentaram um futebol medíocre durante o Campeonato Paulista inteiro, como um todo. Paradoxalmente, o São Paulo era o que a gente via, às vezes, um lampejo de bom futebol. Porque, enfim, como a gente vai entrar nesse aspecto até do momento de São Paulo, né? E a gente chega com uma incógnita, né? O Thiago Nunes conseguiu segurar o emprego dele, e o Luxemburgo, que vem apresentando futebol abaixo do que o time do Palmeiras pode oferecer, vai entrar. Eu torço para que o Luxemburgo fique até o final do ano no Palmeiras. Para mim, pode continuar lá. Eu, como flamenguista, tenho esse desejo que ele continue lá. Mas eu acho que vai ser um jogo interessante. Eu acho que o Corinthians chega com mais força, mas o time do Palmeiras é mais time. Mas como freguês é freguês e como a história tem mostrado recente, né? Eu acho que vai ser interessante e vai ser definidor pro ano do Palmeiras mais que pro Corinthians, porque eu acho que o Thiago Nunes vai continuar no resto do campeonato, isso já tá claro. O Luxemburgo pode ser que não. E talvez esse seja o único título disputado em 2020, né? Já que o Brasileirão ele vai ter o seu fim só em 2021. Pessoal, eu queria, antes da gente falar do São Paulo, que é a nossa próxima pauta, para a gente não ser chamado de bairrista, apesar de não sermos paulistas, vamos lembrar que na quarta-feira a gente vai ter um Grenal, né? Para ver quem vai disputar com todo o poderoso Caxias, quem ganhou o segundo turno e vai disputar com o Caxias o título gaúcho. Então, só para a gente fazer uma passagem rapidinha aqui no Grenal, Titinho, o que você acha que pode sair desse Grenal aí, o Grêmio e o Inter? Lembrando que na volta da pandemia o Grêmio já venceu o Inter. Eu acho que o Inter é um time em construção e tem apresentado um bom resultado, isso antes da pandemia, né? Depois da pandemia, eu acho que ainda está muito cedo para a gente ter alguma projeção, mas tudo indica que vai ser um Grenal quente, como foram os 2 últimos, o da Libertadores e esse do Gauchão. Do Gauchão. E assim, o Renato Gaúcho me parece já ter chegado num limite do que ele pode tirar desse Grêmio. Então, me parece, eu hoje apostaria minhas fichas mais no Inter, mas o confronto vai ser bem equilibrado. Matheus, é difícil a gente falar em zebra em clássico, né? Mas o Grêmio tem levado vantagem sobre o Inter, né? Tem levado, nas 2 vezes que se enfrentaram no Gauchão, o placar foi o mesmo, foi 1-0 para o Grêmio. Só foi empatado no jogo da Libertadores mesmo. E eu acho que justamente o Grêmio, o Renato pode estar no limite dele, mas o Grêmio ainda é time mais pronto do que o Inter. Então acho que o Grêmio vai levar uma boa vantagem em relação a isso. Então, mesmo o jogo, eu nem sei qual é o mando de campo agora, se é do Inter ou do Grêmio. Talvez seja do Inter, mas eu acho que no final não vai importar, até porque não tem o fator torcida. E é isso. Eu acho que, pelo menos para mim, eu diria que o Grêmio leva uma ligeira vantagem em cima do Inter, mas clássico é clássico. Dá para acontecer qualquer coisa, até cair um meteoro no estádio do nada e os 2 ser eliminados. É isso. Joãozinho, Paulo Guerreiro vem jogar o Grenal finalmente? Ele que não tem feito gol em Grenal? Ele tem mostrado uma melhora, né? Ele que desde o Corinthians não estava mostrando
o jogador que ele foi no Corinthians e agora está mostrando uma considerável melhora. Tem marcado bastante gols nos últimos jogos. Acho que o estilo do Kudê está dando certo e minha aposta fica com o Inter. Acho que o Inter está rendendo melhor do que o Grêmio e concordo com o Tito. O Renato atingiu o teto do que ele podia fazer no Grêmio. Talvez seja um paralelo quando o Tite saiu do Corinthians em 2013 também, né? Porque já tinha relações desgastadas. Isso no Brasil é muito comum, é difícil a gente pensar no Alex Ferguson da vida atuando aqui no Brasil. Marcelo, perguntei do Guerreiro pro João, o Cebolinha. Cebolinha fez um bom jogo, deu assistência, mas não voltou sendo aquele Cebolinha ainda. Tá com a cabeça na Europa já, meu filho? Olha, craque, eu acho que o Cebolinha já é um jogador que já tá pensando na Europa, né? Recentemente ele ter sido vinculado principalmente com o Benfica, do Jorge Jesus. Uhum. E eu acho que o Cebolinha já é um grande jogador nacionalmente, né? E eu acho que ele é o momento dele ir para a Europa é agora. Eu acho que chegou no momento dele para a Europa, ele já deu bastante alegria à torcedor do Grêmio, já provou a nível nacional que é um grande jogador. E hoje, tratando da relação Europa-América do Sul que nós temos no futebol, é o momento dele ir, né? E eu queria ressaltar também brevemente que o Grenal que nós tivemos foi pavoroso. Foi um jogo horrível mesmo, Foi muito pavoroso, truncado, horrível, nível baixíssimo. nível baixíssimo. Acho que o Grêmio tem uma leve vantagem por um trabalho mais consolidado, mas o Kudê mostrou que tem potencial para montar um bom time no Inter. E eu ficaria com o Grêmio para enfrentar e dizer que sabotaram um grande Caxias, porque estava tendo um grande ano aí. E vamos ver como é que vai se virar depois da pandemia. Mas é isso. O que eu espero do Grenal é o que eu espero de todos os Grenais. Muitas cenas lamentáveis. Eu espero que o jogo seja do nível do nosso programa, certo? Daí vocês tirem as próprias conclusões de vocês. Pessoal, eu puxei esse assunto porque o assunto do que o Inter vem apresentando e do que o Grêmio vem apresentando é um debate grande, né? O Grêmio já com trabalho a longo prazo e o Inter com trabalho se iniciando ainda com o Kudê. Falamos do trabalho do Luxemburgo, quanto o Luxemburgo vem rendendo com o Palmeiras, o quanto o Thiago Nunes vem rendendo com o Corinthians. Mas o nosso assunto hoje é um clube que já não rende há algum tempo, né? Não tem um título há 8 anos e um título a nível nacional desde 2008. A gente vai falar do São Paulo. São Paulo que protagonizou o maior vexame que poderia ter feito no Campeonato Paulista, a ser derrotado em pleno Morumbi para o Mirassol por 3-2, ou seja, conseguiu tomar 3 gols do Mirassol. Eu queria começar com o Tito, que é o mais velho de nós todos. Tito, cara, onde é que foi parar aquele São Paulo todo poderoso que era referência? Então, me parece que o São Paulo parou em 2008, né? Quando, no seu tricampeonato brasileiro, quando ele se auto-intitulou soberano do Brasil, que ganhou tudo que tinha para ganhar num curto espaço de tempo, dominava o cenário nacional, dominava o cenário sul-americano, e desde então vem de uma série de resultados ruins, lutas contra o rebaixamento que acabaram nunca se concretizando, como aquele desespero da última rodada, mas sempre não, né? Em algumas temporadas, lutando na temporada na parte de baixo da tabela, correndo algum risco de rebaixamento em determinado momento. Parece que o São Paulo perdeu fora de campo, né? Toda a diretoria não conseguiu manter a estrutura de um time que foi um dos pioneiros a ter um CT de qualidade, a estrutura, a saúde financeira, que hoje em dia também é tão importante. A gente vê que nos últimos anos o São Paulo é uma bagunça, assim, não sabe qual técnico escolhe. O diretor de futebol, o Raí, me parece que assim, é um dos grandes responsáveis por esse momento de São Paulo. Esse ponto dos técnicos é muito interessante a gente falar, porque não há uma continuidade no São Paulo e características de técnicos são escolhidos. Então você escolhe técnicos seguidos que muitas vezes têm características totalmente diferentes uns dos outros. É o retrato do futebol brasileiro isso, né? Os times contratam os técnicos pelo nome ou por alguma aposta,
nunca é por um pensamento de trabalho. Como o Flamengo está fazendo agora ao trazer o Domenech, esse técnico joga com determinado estilo, vai conseguir aproveitar isso dos jogadores que eu tenho. A gente vê pouquíssimas vezes o critério técnico, que é levado para escolher qualquer tipo de profissional. Você escolhe um professor pelo seu currículo, você escolhe um advogado pelo seu currículo, e no futebol brasileiro a gente vê que não escolhem o técnico pelo que ele apresenta, pela ideia dele, simplesmente ligam para ele, está disponível? Então venha trabalhar com a gente. O São Paulo tem feito isso muito nos últimos anos, eu não tenho o número aqui, mas as trocas de técnicos são constantes. São constantes. A média é de 6 a 8 meses, se eu não me engano, um técnico dura, e não tem trabalho que vai dar certo nessa conjuntura. Joãozinho, eu vou dizer aqui com uma porcentagem de certeza de 95%, que são relacionados a todos os São Paulinos que eu conheço, todos eles unanimemente colocam o Leco, presidente de São Paulo, como grande culpado do fracasso do São Paulo nos últimos anos. E antes nós tivemos outros presidentes lamentáveis, como Carlos Miguel Aidar. O problema vem de cima para baixo, né? Vai muito além do campo. Eu acho que o São Paulo é um exemplo bem clássico, assim. Acho que os exemplos clássicos que você tem no futebol brasileiro da diretoria atrapalhando o dentro de campo são os 3 grandes do Rio, com exceção do Flamengo, né? E o São Paulo. São Paulo é visível que entra diretor, sai diretor. Eu acho que o Botafogo até nem tem tanto esse problema assim quanto o Vasco, por exemplo. O Vasco está no mesmo nível do São Paulo, até pior. Mas entra presidente, sai presidente, os caras não sabem o que fazer com o time, uma compra de jogador por valores absurdos, sendo que claramente o jogador não vale aquilo, e aí para você conseguir pagar essa compra, você começa a vender jogadores muito promissores, muito rápido, a preços muito baixos. A gente vê um monte de jogador bom na Europa, e quando vai ver, cria do São Paulo. Você quase não viu ele no São Paulo, e quando viu, ele ficou pouco tempo, porque o São Paulo teve que vender ele na primeira proposta. Então, o São Paulo é muito clássico isso. E essa questão de não saber o que fazer com o time, né? Não ter um projeto. Você não vê a diretoria do São Paulo falando, vamos ter um time dessa forma. Ela não olha o elenco que tem e fala, precisamos desse tipo de técnico. Ela até tentou fazer isso com o Fernando Diniz, mas Diniz tem vários problemas, é um técnico que, na minha opinião, é até promissor, mas tem muito que melhorar. E é um assunto para daqui a pouco, né? Depois do São Paulo a gente vai falar bastante sobre ele. Marcelo, eu queria te ouvir. Só um breve comentário para complementar o que o João disse. As vendas do São Paulo até que são boas em termos de número, né? Mas você vê que os jogadores não se desenvolvem no clube. Eles estão vendendo o David Neres e o Antony, não chegaram a completar 100 jogos pelo São Paulo, estavam com um potencial altíssimo e já foram vendidos, assim. Isso que eu queria ouvir exatamente do Marcelo agora. O São Paulo, se a gente pegar nos últimos anos, ele vendeu vários atletas muito caros. O Tito falou 2 agora, do David Neres, vendeu o Antony agora, havia vendido o Lucas há alguns anos mais, né? Coisa de 8 anos atrás. Thiago Mendes, alguns outros jogadores que renderam uma boa grana ao São Paulo. Mas esse dinheiro a gente vê sendo mal aplicado, jogadores que não dão certo, tipo o Maicon, zagueiro, que foi pago muito caro por ele, altos salários para jogadores. O São Paulo pagou o Ganso também, vale se lembrar, muito caro, também não deu certo. E aí, essas pessoas fazem essas escolhas, não são cobradas, o que acontece? Pois é, né? A gente viu um clube que, assim, a minha sensação enquanto era flamenguista, né, era de que, cara, o que vai fazer para alcançar o São Paulo na época do tricampeonato, né, em termos de estrutura, né, porque, enfim, na época, começo dos anos 2000, o Flamengo era, enfim, tão organizado quanto o nosso futebol de segunda-feira, né, e eu acho, assim, injusto... Antes da pandemia, é bom que você diga, antes da pandemia, depois não tem mais futebol não, estamos todos reclusos em casa. Verdade, muito obrigado por lembrar. E queria dizer que eu acho injusto colocar isso na mão do Raí. Não é porque eu sou fã do Raí ou algo desse gênero, mas eu acho que, inclusive, o Raí tem tentado fazer algum tipo de projeto no São Paulo,
claro que erra também, mas ele tá no meio de uma estrutura que é complexa, que é o que aconteceu com o São Paulo, né? A gente tem que falar do Leco, né? O que aconteceu com o São Paulo é uma loucura. Por exemplo, vendeu, igual você falou, David Neres, Antony, pegar aí também Thiago Mendes, Bosquilha, Luiz Araújo, que são jogadores que foram aí para a Europa, os meninos de Cotia, né? E caríssimo, e pô, compraram o jogador, salário altíssimo, não que seja um problema, que ela fala E, o jogar. São Paulo, e é bom você dizer que o São Paulo ele tem bons resultados nas categorias de base. Campeonato Brasileiro, Copa São Paulo, o São Paulo vai bem nesse campeonato. Então não é que ele vai mal no profissional e na base. Os times menores eles vão bem. Vai bem, né? O que a gente vê nessa última década é uma sucessão de erros estratégicos, desde contratação de técnico, desde compra de jogador, como você citou, o Ganso, o Deus da Zaga, o Maicon, como é que é? Enfim, o preço a ser pagado por Pato e outras erros, Ganso, Ganso Michel Bastos. que a gente viu no São Paulo, né? E o time tá pagando preço por anos e anos de erros, né? Assim, eu até, quando eu falei do Raí, porque a gente vê que a ideia do Fernando Diniz, quando ele veio ano passado, foi, pô, vamos apostar num cara que a gente acha que tem um estilo de jogo que pode ser interessante pra gente, e mantiveram ele, estão mantendo ele, entendeu? Eu acho que isso é uma ideia de projeto, sabe? E, pô, algumas contratações eu acho que, por mais que foram caras, mas, por exemplo, o próprio Vitor Bueno eu acho uma boa contratação. E o São Paulo, acho que tenta se acertar, mas ainda sofre muito pagando pelo preço do que foi essa década toda, de 2010 a 2020 para o clube, e ele está se recuperando, ainda vai demorar um pouco para aparar as arestas ali e começar a voltar a ser no nível que ele teve já. É bem complicado. Daqui a pouco eu vou passar a lista de técnicos do São Paulo para a gente ver um pouco dessa desorganização que é o clube do São Paulo. Eu queria ver o Matheus sobre isso. O São Paulo é um time que não ganha um título, nenhum título há 8 anos. E o São Paulino, ele tá nessa sede, e além disso, ele tem sido derrotado constantemente em clássicos, muitas vezes humilhado em clássicos. A gente teve de lembrar que recentemente 6-1 do Corinthians, teve o jogo do Palmeiras que o Dudu fez gol do meio de campo. Então, assim, 3-0 do Palmeiras, perder no Morumbi pro Palmeiras, que não acontecia também. A humilhação tem sido grande. Tem sido terrível. Você tem o São Paulo agora, que adicionando a coletânea do Mirassol, outro time que curiosamente é verde e amarelo, que foi o Defensa e Justiça na Copa Sul-Americana, e conseguiram a proeza de ser eliminado no primeiro mata-mata, na primeira fase. Foram eliminados também na pré-Libertadores por Talheres da Argentina. Exatamente, foi eliminado pelo Talheres. E não, tudo que rende muita piada, tá rendendo piada até hoje. E eu tava vendo agorinha o campanha de São Paulo nos últimos 10 campeonatos brasileiros. São Paulo só terminou o Brasileirão abaixo dos 10 primeiros apenas uma vez. Uhum. Apesar disso, se você pegar todas as vezes as campanhas de São Paulo, apenas 3 vezes o time ficou no mínimo em 4º lugar. E a melhor posição que conseguiu foi o 2º lugar de 2014, e mesmo assim, mesmo sendo uma campanha impressionante, não chegou perto de ser campeão brasileiro naquele ano. Não chegou a disputar com o Cruzeiro o título. Não chegou a disputar com o Cruzeiro, naquele ano se despontou. Agora, a questão do São Paulo é realmente isso. Você percebe o tanto de campanhas que o São Paulo começa mal, que aposta mal em treinadores, os jogadores acabam não rendendo no time igual eles deveriam render, e isso porque o São Paulo trouxe muitos jogadores de nome para a equipe. Foi no ano passado que chegou o Ronfran, não foi? Foi. Ronfran e Daniel Alves chegaram juntos ao time. Daniel Alves. Algum tempo atrás, o Luiz Fabiano chegou a voltar já no final de carreira. Enfim, dá para fazer uma lista enorme também junto com os treinadores. Então, você vê que o torcedor tricolor tá agradecido que essa crise política não levou a um rebaixamento, igual acontece com muito time, inclusive o meu pobre Cruzeiro. Desse jeito. Pois é. A gente veio de rebaixamento no Brasil, a união de gestões horrorosas com times muito fracos. A questão é que o São Paulo não chegou a ter um time fraquíssimo como o Corinthians, que tinha Zelão, Betão e Fábio Ferreira na zaga quando foi rebaixado. Isso é bom frisar mesmo. Vale a gente lembrar. Então o São Paulo ainda se fica por causa desse ponto. Mas eu tenho aqui a lista de técnicos do São Paulo desde 2015, para a gente ver um pouco do amadorismo que tem sido essa diretoria. Olha só, desde a saída do Osório, em 2015, que foi para a seleção mexicana, nós tivemos Doriva, Milton Cruz, o Paton Bausa, André Jardine, Ricardo Gomes,
Pintado também interino. Aí aposta no Rogério Ceni em 2017, que foi mandado embora meses depois. Aí volta o Pintado. Aí vem Dorival, volta o André Jardine. Aí vem o Diego Aguirre, que quando saiu, volta o André Jardine. Depois o Wagner Mancini, que era cartola do clube, ele era um funcionário de dirigente do clube, disse que não ser mais técnico, voltou a ser técnico. Cuca, que vale lembrar que o Cuca ficou contratado em São Paulo, mas ficou 2 meses sem entrar porque ele tinha feito uma cirurgia no coração. E agora o Fernando Diniz na corda bamba. Então a gente vê que não tem um padrão, não tem uma sequência, não tem nada no São Paulo. Na minha opinião, esse é um dos grandes motivos. Isso vem de cima para baixo, vai além do campo, certo? Girando um pouco o nosso assunto, depois a gente falar de São Paulo, a gente vai falar dos próprios técnicos, começando ainda no São Paulo. O Fernando Diniz, a gente via o Fernando Diniz no Atlético Paranaense, era um time que jogava futebol bonito, mas tomava muitos gols. No Fluminense era um time incrível que criava, chegava o adversário, fazia um chute, um gol. No São Paulo, a mesma coisa. Inclusive, no programa passado eu disse que poderia acontecer do Mirassol dar 2 chutes, fazer 2 gols, vocês se lembram disso? E foi dito e feito, né? Só que no caso, 3. Marcelo, o que falta para ele dar o passo à frente, cara? Para ele cruzar essa linha e virar um dos bons técnicos que se diz tanto dele. Eu acho isso muito doido, porque eu acho que o Fernando Diniz ele chegou numa linha tênue, que ele já tem 3 trabalhos que já dá para caracterizar a carreira dele, né? Como técnico, e a gente tem o mesmo problema nos 3 trabalhos. Os mesmos defeitos. Os mesmos defeitos nos 3 trabalhos, e a gente tem que chegar no momento de que, beleza, ele ainda é uma aposta, ele vai melhorar, ou ele vai ceder ao imediatismo do futebol brasileiro também? Ou ele é isso mesmo. Ou ele é isso mesmo. Ou é preciosismo nosso ficar falando, tem que dar tempo para ele trabalhar, que ele vai melhorar, e vai chegar essa melhora, né? Eu acho que é isso, assim. Eu acho que o Fernando Diniz, ele precisa melhorar algumas coisas. Eu acho que a ideia de jogo dele é interessante, porque ele apresenta coisas que não vinham sendo praticadas pela maioria da escola do futebol brasileiro, mas ao mesmo tempo não dá. Assim, não dá. Se você pensar em qualquer clube, ninguém vai manter o cara por 3 anos, assim, tendo fracassos retumbantes. Já é difícil isso na Europa, né? Porque manter trabalhos longevos. E o que falta para ele, cara, eu realmente não sei dizer. Eu gosto dele, eu acho que ele tem uma ideia interessante. Será que alguém sabe dizer o que falta? Pois é, eu acho que talvez falta talvez um elenco mais decisivo, talvez. Eu acho que é um elemento interessante. Eu acho que quando a gente fala do Fluminense, a gente podia entrar nesse ponto ainda de faltar elenco, faltar cara, mas quando a gente fala do São Paulo, que tem um elenco bom, não tem um elenco do Palmeiras, do Flamengo, mas tem um bom elenco. Tem. Tá perdendo o Mirassol em casa. Não, é realmente uma situação, assim, não dá para explicar. Não dá para explicar, assim, não dá. João, conversava com um amigo meu esses dias e a gente fazia um paralelo com outros esportes, especialmente esportes americanos, a NFL, etc. A gente dizia que o Fernando Diniz podia ser uma espécie de coordenador ofensivo, porque o trabalho dele é muito bom no ataque, mas para ser um head coach não estava pronto ainda. É por aí mesmo? Eu ia falar exatamente. Você perguntou se alguém sabe a solução para o Diniz, eu sei. Um coordenador defensivo. Um coordenador defensivo. Pega o Carille e junta com o Diniz, eu duvido se não sai um time. Eu tava pensando a mesma coisa. É isso. Mano, você bota o Carille para ensinar a defender e bota o Diniz a ensinar a atacar. O único problema do Diniz é que os times dele não sabem acertar a porra do gol, né? Porque os caras dão 20 chutes, 3 o goleiro defende. O resto é pra fora. Porra, bicho. Bota a caralha do pé na forma, ensina os caras a chutar na bola, velho. Eu acho que queria ouvir o Tito. Acho que além da incompetência de fazer gol, é a incrível competência do outro time de fazer tantos gols em pouquíssimos chutes. Cara, mas é aquilo, né? Quando os caras conseguem passar do meio de campo do São Paulo, eles estão livres. São 3 jogadores contra 2. Eles estão numa posição que até eu, que sou horroroso jogando bola, consigo botar a bola para dentro, pô.
Calma, Então, calma. Calma. Você eu já não sei. Não Exato. empolga, não empolga. Mas é exatamente nessa linha que você e o João estão dizendo, assim, falta um aprendizado, parece que ele não teve na formação dele como técnico aprender a defender. Ele quer que os zagueiros saibam tocar a bola, quando forem fazer um lançamento que a gente viu... O que é louvável, é muito bom que os zagueiros saibam e toquem a bola. Sim. Eles querem que os zagueiros sejam igual o Pablo Mari no ano passado, que fazia uns lançamentos assim, que caíam no pé dos caras, mas ele não sabe posicionar os zagueiros para defender o time. É isso, quando passa da linha de meio de campo do São Paulo, o time está em plenas condições de fazer o gol. Eu acho que sim, um jogo que representa muito o que é o Fernando Diniz é aquele 5-4 em cima do Grêmio no Campeonato Brasileiro do primeiro turno do ano passado. Assim, o time fez 5-4, foi uma virada épica, um jogo emocionante, aquele jogo que o Marquinhos adora ver, né? Um jogo sem defesa. Pelada, sem tamanho. Mas é isso, assim, falta o Fernando Diniz rever os seus conceitos, voltar um pouco no trabalho e contratar alguém, né, para fazer um estágio, alguma coisa que ensine ele a melhorar defensivamente os times, porque desse jeito ele vai acabar chegando no ostracismo do futebol. Outra partida que eu acho bem característica do Fernando Diniz é um Fluminense CSA no Maracanã ano passado. Eu ia citar esse jogo. Que o Fluminense deu quase 3 dezenas de finalizações para o gol e o CSA chutou uma bola e ganhou de 1-0 o jogo. Matheus, eu queria te ouvir primeiro, que perder do CSA no passado era difícil, né, meu amigo? E queria que você dissesse também material humano não falta ao Diniz. Não, material humano não falta. E eu queria que você me falasse também, perdoe-me por interromper, saindo do São Paulo, caso ele saia, quem você acha que hoje apostaria no Fernando Diniz? Puta que pariu. Enfim, eu acho que muitos clubes podem até apostar no Fernando Diniz de certa forma, justamente porque ele é um treinador com foco ofensivo. Mas realmente essa falta de trabalho, a falta de sucesso dos trabalhos dele vai acabar jogando ele para treinar com cada vez time de menor expressão. Agora ele está no São Paulo, que é um dos times mais poderosos, mais vitoriosos aí do futebol brasileiro, inegavelmente. Aí qual é o próximo passo? Se ele cai de São Paulo, ele vai para onde? Ele vai, sei lá, ele já foi para o Fluminense, ele vai, se põe que o Botafogo vai precisar dele. Vai para o Cruzeiro. Para tomar no cu. Eu acho mais provável ele acabar em algum time médio do Brasil para tentar se reposicionar no hall dos grandes. Exatamente, que é o que muitos treinadores fazem também. Eles acabam caindo em clubes que estão em situação até mais delicada e acaba fazendo eles crescer. E aí isso meio que cresce o treinador também junto com o clube. Sim. E tem aquela história também do técnico se queimar também, né? Às vezes o cara faz 2 trabalhos ruins e ele acaba queimado. Vai lembrar, por exemplo, aqui, o Carille, no próprio Corinthians foi citado aqui o Carille, primeiro ano de trabalho dele, ele ganhou o Paulista e o Brasileiro, e ano passado foi um futebol horroroso, e ele saiu super queimado com a torcida do Corinthians e com as torcidas do time em geral, tanto que a gente não vê o Carille sendo cogitado para assumir outros times agora. Pegando esse gancho do Carille, eu queria partir para a nossa outra pauta sobre os técnicos. Então eu queria começar ouvindo o Titinho. Titinho, vem a nova geração de técnicos aí, talvez já não tão nova aí, com alguns nomes tipo Zé Ricardo, Alberto Valentim, Thiago Nunes, Carille, e outros que vão chegando ao fim da linha, digamos assim, como Lever Coupe, que se aposentou, Abel Braga, Muricy, que deixou o futebol, e por aí vai. Hoje, ser novo necessariamente faz com que esses técnicos todos que eu citei tragam ideias novas no futebol? Evidentemente que não, né? Temos visto aí que a fonte onde esses técnicos bebem é simplesmente a fonte desses caras que
já começam a demonstrar que estão ultrapassados na maneira de ver futebol, de se atualizar em relação ao futebol, principalmente, né? E não é só a idade que faz você ter essa vontade de atualização, que a gente viu que o Jorge Jesus, com 65 anos, apresentando o que de mais novo tem no futebol mundial e trazendo para o Brasil como completa novidade. A gente vê que... Até o Tite, que não é um menino também, né? O Tite, que não é um menino, trouxe no Brasil um futebol muito bem apresentado também. Exatamente, assim, e no ano sabático que o Tite teve, ele foi para a Europa, estudou. Quando voltou para o Corinthians, você via que era base de estudo aquilo, né? Que ele não ficou esse um ano parado falando, não, eu sou o Tite, eu não preciso mais me atualizar. Eu acho que parte muito disso. A gente vê as declarações do Luxemburgo, do Abel Braga, do próprio Filipão, assim, muito no sentido de eu entendo de futebol, eu já fui vitorioso, isso aí não é novidade para ninguém. Mostra uma soberba desses Eu fazia caras. isso há 20 anos atrás. Pois mostra uma soberba desses caras que claramente não conseguem, que já foram brilhantes no passado, mas não conseguem mais atualizar os seus times, fazer com que eles joguem de maneira diferente e trazer para uma nova geração, porque eu acho que a gente tem um gap geracional aí de... Cara, sinceramente, no programa passado você falou que a Premier League era o case de sucesso. E hoje você me falar que a gente tem um gap de gerações. Gap é de sacanagem, velho. O case foi, obviamente, para fazer uma paráfrase, uma brincadeira com os coaches, mas o gap geracional acho que já faz parte do nosso cotidiano. Uhum. Enfim, eu acho que a gente tem treinadores ditos, como é que são os figurões, os medalhões lá, né, que a gente não tem uma geração vitoriosa no meio. A gente tem nomes como o Tite, que é muito vitorioso, o Dorival, o Muricy já é um medalhão, né? Ele se aposentou há um bom tempo. Vitorioso. Oi, desculpa, Marcelo? O Renato foi vitorioso e ele é desse meio. Sim. Aí temos o Renato, que passou muito tempo sem ganhar nada. Aí tinha uma Copa do Brasil lá com o Fluminense, uma final de Libertadores, e depois só foi fazer um bom trabalho de novo no Grêmio. No Grêmio, sim. O Dorival, que não tem muitos títulos, né, de peso, assim. Ele tem muitos bons trabalhos na carreira dele, mas não é que ele ganhe títulos com esses trabalhos. E a gente está vendo uma geração nova que a gente não tem muita esperança, assim. Alberto Valentim já teve várias oportunidades, Zé Ricardo, o que veio do Santos lá, que foi para o Corinthians, o Jair Ventura, que assim, eles têm lampejos de bons trabalhos e a partir do momento que se pede uma sequência... Falta algo a mais. Falta algo a mais, que aí vem desses estágios, desse aprendizado, dessas escolas que eles têm, né? Que não se atualizam. João, eu queria te ouvir. A gente vê muitos desses técnicos, eles abandonando a sua característica original de jogo. Por exemplo, o Alberto Valentim, os amigos palmeirenses que estão assistindo a gente, muito se dizia quando ele assumiu interinamente o Palmeiras, que o Palmeiras jogava muito exposto, porque jogava com a linha muito alta, então tomava muita bola nas costas. E o Alberto Valentim, que a gente viu no Vasco e viu no Botafogo, já era um futebol muito mais retraído, até, de certa forma, beirando a covardia, né, que atacava muito pouco. Muitas vezes, esses técnicos fazem isso para manter o emprego, né? Quão covarde, ou melhor, quão cruel é o nosso sistema de 3 jogos, se não ganhar e demitido, para esses técnicos que buscam lugar ao sol. O quão cruel é extremamente cruel e burro, né? É algo que atrapalha o desenvolvimento do próprio futebol brasileiro. Então, se os cartolas não perceberem que isso é nocivo para os próprios times, a gente vai ter um problema, porque se você não der chance para esses caras trabalharem e irem melhorando os times, a gente vai ter um problema, porque vai ser uma tal de retranqueira,
E aí os times que tiverem condição vão ir buscar técnicos fora, que mostram trabalhos diferentes, né? Mas assim, a gente tem casos de novos técnicos que apostam no futebol mais ofensivo, né? Assim, na minha cabeça vem 3, assim, de cara, assim, dos mais novos. Seriam o Roger, o Ceni e o Barroca. O Roger eu já não concordo muito, mas tudo bem, pai, pode continuar. Não, eu não acho que ele seja o cara da posse de bola, o cara de atacar a bola, mas assim, ele é mais ofensivo que Jair Ventura, né? Isso aí a gente tem que admitir. Desculpa, pode continuar, João, pode terminar. Não, eu queria falar. Eu acho que a grande questão do Roger, assim como o Barroca e o Rogério Ceni, é que ele apresenta uma ideia de jogo, né, que não seja necessariamente defensiva. Isso já eleva o nível deles em alguns pontos. Eu queria ouvir exatamente o Matheus sobre exatamente o Barroca. Foi bom vocês terem citado isso. O Barroca do Botafogo era um técnico que, com um time extremamente limitado, pelo menos mostrava que gostava da bola, gostava de jogar futebol, e não era um futebol covarde. Mas o que aconteceu após perder 3 jogos, ou 5, ou enfim, passar alguns jogos sem vencer, que com aquele elenco do Botafogo é bem plausível, diga-se de passagem, caiu e foi trocado pelo Alberto Valentim. Pois é. Que, por sinal, tem uma ideia de jogo totalmente diferente. Totalmente diferente. E isso é bem isso que a gente comentou agorinha. Isso é muito consequência de dirigente egoísta, de dirigente burro, de dirigente que não sabe gerar o clube, que quer favorecer a si próprio e acaba sendo imediatista ao ponto de, velho, se os resultados não estão chegando logo, o campeonato está acabando, já era. Então, tipo, até porque clubes que nem o Botafogo sempre, todo ano estão começando a correr risco de rebaixamento no campeonato, a partir de sofrer 3 jogos aleatoriamente. Pode ser 3 do início, 3 do meio, 3 no final, que o torcedor e até mesmo parte da mídia vai começar a desesperar e vai começar a encher ideia em cabeça do torcedor também. Mas é isso, eu acho que se for para melhorar esse tipo de questão, os clubes eles têm que tentar fazer um projeto com um prazo maior, eles têm que tentar pensar, beleza, tem esse ano, e o que a gente vai querer para o ano que vem? O que a gente vai querer para depois? A gente tem que pelo menos saber estabelecer o objetivo. E não só saber estabelecer o objetivo, porque saber estabelecer o objetivo, o Brasília, que tentou estabelecer o objetivo de chegar na Série A e hoje está na 2ª divisão do Candango. Tem que saber realizar também esse negócio, porque está muito mais além de planejamento. Sim. E tem que saber escolher as peças. O Barroca poderia estar até hoje no Botafogo trazendo ótimos resultados, e é isso. Se vocês não conhecem o trabalho do Barroca, vocês estão assistindo a gente, aconselho a assistirem aos jogos do Curitiba, aqui no Brasileirão, que vai começar agora, porque é um futebol bastante agradável, mesmo com um time limitado. Marcelo? Marcos, rapidinho, só um breve comentário. Uma coisa que eu acho muito interessante do Barroca é que ele mesmo dizia, quando ele tinha o elenco limitadíssimo do Botafogo, que ele falava que ele gostava de ter a posse de bola, porque com a posse de bola ele não sofria gol. Quando a bola está no pé dele, ninguém ataca ele. Então, uma forma dele não levar gol, né? É isso, exatamente. Melhor defesa é o ataque. Nele. Exatamente. O Barroca é muito interessante a gente falar, porque ele era técnico do Sub-20 do Botafogo. Ele foi para o Sub-20 do Corinthians, buscado pelo Corinthians, ou seja, já mostrou uma qualidade. E aí ele saiu do Sub-20 do Corinthians quando ele foi convidado de novo pelo Botafogo para ser técnico do profissional. Aí é óbvio você dar um salto na carreira, saindo do Sub-20 profissional, você não tem como mudar isso. Por exemplo, no próprio Corinthians, ano passado, a gente teve, com a saída do Carille e a entrada do Coelho, que era o técnico do Sub-20, já uma elevação de nível também do time, que conseguiu se classificar para a pré-Libertadores, enfim, naquela situação do ano passado. Marcelo, uma das poucas coisas boas que ainda restam nos estaduais são os técnicos que fazem bons trabalhos ao ponto de ganhar de times grandes, com dinheiro muito pouco, muito baixo, e com elencos também fraquíssimos. Esses técnicos podiam ter mais oportunidade, você não acha? Por exemplo, a gente teve no Carioca desse ano, Volta Redonda fazendo um papel muito bom, por sinal. No Paulista, o Red Bull agora, apesar de ter mais dinheiro, né?
O Mirassol, querendo ou não, chegou na semifinal do campeonato. Ano passado a gente teve a Ferroviária, que quase eliminou o Corinthians dentro da Arena Corinthians também. Tá, tem que ter coragem para tirar os medalhões e contratar essas apostas, né? Eu concordo, né? Eu acho assim que é muito um sintoma do futebol brasileiro. Assim como o Tito mencionou que, enfim, a escola brasileira é defasada taticamente como um todo, quando a gente analisa o todo do futebol brasileiro, com raras exceções, é defasada taticamente ao que é praticado no mundo. E ao mesmo tempo a gestão, a estrutura do futebol brasileiro é imediatista, porque pensa no agora, é até o sintoma da política brasileira, né? Não vai deixar uma herança, eu tenho que fazer alguma coisa na minha gestão, eu tenho que ganhar. Uhum. E isso acaba mantendo essa defasagem, como o dito diz, o gap, né? Na política a gente diz que tem mais política de governo do que do Estado, né? Exatamente. No clube teria mais política de mandato do que de próprio clube, digamos assim. Exatamente, né? E eu acho que assim, técnicos pequenos que fazem bons trabalhos, né? Eles merecem mais oportunidade, porque, enfim, o próprio Mirassol hoje, pelo que eu assisti dos pedaços do jogo, vi contra o São Paulo, é um time que claramente limitadíssimo, tecnicamente, jogava de uma forma retraída, muito também por não ter como não jogar de outra forma, ainda mais contra o Corinthians, mas sabia contra-atacar muito bem. Chegava ao gol com poucos toques, e eu acho que para a própria renovação do futebol brasileiro, é interessante a gente as diretorias pensarem também muito nessa questão de assistentes ou técnicos que mantenham a filosofia de acordo com o que já estava sendo praticado. Mesmo que o técnico tenha dado errado, mas tenha implantado uma filosofia de jogo de acordo com o clube, a gente tem que pensar em dar continuidade a um trabalho de longo prazo. É importante que o clube tenha uma filosofia e que aquele assistente técnico fixo do clube, por exemplo, partilhe dessa filosofia do clube, até para ajudar um novo técnico quando ele chegar, certo? Exato, né? Que você tenha uma continuidade de trabalho, que você olhe também para esses técnicos, que categorias de base, enfim, ao invés de ficar procurando sempre os chamados apagadores de incêndio, Wagner Mancini, Oswaldo, Zé Ricardo, né? É isso. E acaba se tornando uma injustiça com alguns técnicos que se tornaram apagadores de incêndio que não têm talvez trabalhos tão valorizados. É importante vocês que estão assistindo a gente, vocês entenderem que a gente não tem algo contra você ter técnicos mais velhos, ou ter técnicos mais novos, ou a favor disso e aquilo. A gente quer novas ideias para o nosso futebol, novas táticas, novos trabalhos a serem feitos. Eu vou passar a palavra para o Tito para ele terminar essa fala, esse nosso bloco, só porque ele pediu, mas se vocês quiserem ter uma ideia do quão ultrapassado o nosso futebol está, tão obsoleto, eu não vou falar nem para vocês assistirem ao 7-1 da Copa de 2014. Assistam a Brasil e Chile na Copa de 2014 e vejam como o Brasil merecia ser eliminado pelo Chile dentro de casa numa Copa do Mundo. Vai, Tito. Um breve comentário quanto a esse apoio à nova geração também, é porque a gente viu que foi um pouco disso que faltou para o Barbieri quando treinou o Flamengo, né? Que claramente ele não tinha tamanho, ele não tinha experiência de vestiário para lidar com aqueles caras, Diego Alves, caras que são líderes, sempre foram líderes dos seus elencos e dominavam ali. Aí tinha uma pressão absurda em cima dele, que vinha do presidente, que queria título. Então, o clube não ajudou ele, né, nesse trabalho de formação. Ele foi tirado das categorias de base, assumiu no profissional, conseguiu implantar algumas ideias, mas a médio e longo prazo faltou tamanho para ele e faltou ajuda do clube, né? Faltou sim, Só para completar aquilo que eu falei, da Copa de 2014, hoje eu estou dando mais um pouco de comentarista também. Em 2014, o Brasil tomou uma bola na trave no último lance do jogo do Pinilha. O Pinilha que não conseguiu jogar no Vasco. Eu estava lá e eu quase vi esse gol do Pinilha, viu? E vale a gente lembrar, por exemplo, que aquele Chile era treinado pelo Jorge Sampaoli, que ano passado com o Santos, time sem dinheiro do Santos, foi o time que chegou talvez mais perto de tirar o título do Flamengo ano passado, se é que alguém fez isso. Pessoal, girando o assunto aqui, já falamos das nossas duas pautas principais hoje, então vamos para a nossa querida, o quê?
Pauta surpresa. Pauta surpresa. Exatamente. Fudeu. Pessoal, hoje eu tô bonzinho, tá? Com a nossa pauta surpresa, graças ao Otero. Hoje eu tô bonzinho com vocês. Vai te cagar, vai eu. E no sábado, a gente vai ter o início de mais um campeonato brasileiro. Mais um campeonato brasileiro de futebol, né? Campeonato absolutamente atípico, onde nós teremos estádios vazios, sem torcida, o campeonato que vai acabar em fevereiro do ano seguinte. Então a nossa pauta surpresa é G4, palpite rápido de vocês, G4 e Z4. Quem fica entre os primeiros e quem cai? Matheus Takahashi. Até tive que abrir o caderninho aqui para saber apostar, porque tá foda. Até porque também não tem o Cruzeiro para ter uma noção também. Hoje, esse ano vai ser triste. O ano que vem também. O ano que vem também até. Se tivesse o Cruzeiro, era só mais 3 rebaixados, né? Claro. Porque, puta que o pariu, o Cruzeiro tá uma merda. Tá melhorando aos pouquinhos. Mas, enfim, para tentar falar aqui, claro que apostar no Brasileirão é um negócio muito tiro no escuro, sempre mesmo que tenha, por exemplo, o Flamengo hoje em dia, que está super disparado, como por conta do elenco, por conta de estar sendo treinador estrangeiro. Eu não tô pedindo para vocês falarem primeiro ou quarto, eu pedi para vocês falarem só quem vai estar no G4 e só quem vai cair. Enfim, tô tentando palpitar, é isso que eu tô tentando argumentar sobre isso, porque é difícil. Mas eu vou chutar, vamos lá. Eu acho que Flamengo, Palmeiras e Grêmio já são 3 palpites, o quarto realmente está uma situação bem complicada. Hoje eu chute o Atlético Mineiro, isso se a crise financeira do Atlético, do Patético, não afetar. Eu esqueci de falar o nome correto do campo, que é o Clube Patético Mineiro. E agora os rebaixados, velho, eu sei que o Sport certamente é um deles, porque se o time tá mal no Pernambucano do jeito que tá, foi mal na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro não vai ser muito honesto com ele. Sport. Talvez Ceará, não sei, sem muito motivo específico, mas é porque os outros candidatos os outros times talvez estejam um pouquinho melhor do que ele. O Atlético Goianiense, mas talvez mais porque o Campeonato Goiano, como não foi retomado, o time não vai ter muito ritmo. E outra vaga, talvez eu chute até. Eu gostaria muito de citar o Red Bull, porque para mim essa porra não é time de futebol. Tinha que ir pra puta que pariu. Mas eu vou citar o Vasco. Porque o Vasco simplesmente está numa situação bem complicada. Mas eu queria muito que fosse Red Bull. João. Vamos lá. Meu palpite para o G4. Eu discordo um pouco do palpite do Matheus no G4, porque eu acho que o Grêmio não vai estar no G4, porque o Grêmio sempre caga, ou pelo menos o Grêmio do Portaluppi sempre caga para o Campeonato Brasileiro. Então acho que não vai... depende do resto dos campeonatos também, né? A Libertadores vai demorar mais para encerrar, então provavelmente ele não vai ter tempo de recuperar esse campeonato aí. Vai, João, G4. Flamengo, Palmeiras, Galo e Inter. Muito bom, muito bom, muito bom. E Z4, eu vou de Sport, Goianiense, Vasco e Ceará. Beleza, ótimo. Titinho. João matou o meu G4 aí, também vou de Flamengo, Inter, Palmeiras e Atlético Mineiro. Eu não acho que o Vasco caia, eu acho que o Botafogo, se for para cair, tem mais chance do que o Vasco, mas eu também... Eu sou meio bairrista, assim, eu não gosto de apostar contra os times do Rio, então eu vou de Atlético Goianiense, Sport, Ceará e Goiás. Infelizmente, vou apostar em 2 times de Goiás, que é o que a gente tem mais próximo aqui de assistir no estádio. Apesar desse ano, não vai fazer muita diferença, né? Marcelinho. Conforme o Matheus falou, se os problemas não atrapalharem, para mim, esse ano o título brasileiro está entre Flamengo e Galo, para mim, certo? Completando já com a teoria de Palmeiras e Inter da mesma forma.
Iria apostar no São Paulo, né? Mas antes dessa volta da pandemia, né? Mas acho que, conforme foi falado hoje, fica meio difícil. E de Z4, eu iria com certeza o Sport, um time que briga por rebaixamento no Campeonato Pernambucano, não tem condição de disputar a Série A. Eu queria do fundo do meu coração que o Bragantino caísse também, mas eu acho que não vai cair. Eu iria de Sport, Atlético Goianiense, eu apostaria no Goiás também, o time ia cair, os dois goianos, e com fé, Vasco ou Botafogo, mas eu não apostaria no Vasco, porque eu acho que a mudança de técnico, a troca do Abel, eu acho que pode ter feito bem pro time, né? O Ramon é um técnico que parece apresentar novas ideias, apesar do time do Vasco ser mais medíocre. Não, mais medíocre, é melhor que o do Botafogo, né? Mas eu ficaria com o Botafogo. Beleza. Vocês querem que eu fale os meus também? Então, beleza, vamos lá. Por favor. Né, craque? Vai ficar fugindo aí, rapaz. Vamos lá, pessoal. Pois pega essa banana aí, velho. Eu vou fazer umas apostas diferentes no G4, porque a gente tem visto uma tendência dos times que não disputam competições internacionais irem melhor no Campeonato Brasileiro. Até por ter dividido menos atenção, ainda mais num campeonato que vai ser mais pauleiro ainda, mais quarto domingo. Eu acho que o Flamengo e o Santos, o Flamengo e o Palmeiras, eles ficam no G4, são os elencos mais fortes. Eu acho que o Atlético Mineiro vai sair muito forte, o Atlético que já caiu na Copa do Brasil e já caiu na Sula também, né, Matheus? O Atlético? Já caiu na Sula, já caiu no Atlético. O plano do Atlético de livrar o campeonato deu todo certo. O Atlético, ele tá só o Campeonato Brasileiro. E eu acho que... Tô pensando aqui entre os times gaúchos. O Corinthians, por ter caído na pré-Libertadores, eu acho que ele vai ganhar todo o foco possível nesse Campeonato Brasileiro também. Mas eu não vou ser clubista, não. Eu vou apostar no Internacional. Queria apostar no Corinthians, eu vou apostar no Internacional, junto com o Atlético Mineiro, com o Flamengo e com o Palmeiras. Você falou que ia ser diferente, mas foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa? Olha, se for para dar um pequeno comentário, eu não duvidaria do Corinthians, né? Porque a gente vê, mas não por questão de clubista, né? Mas não, pode falar. Eu acho que o Corinthians pode surpreender exatamente porque ele tem um técnico bom. Exatamente. E você fala... porra. Vai, Tito. Não, acho que aumentando o G4, né, os que se classificam para Libertadores, Corinthians, Grêmio e deixa eu lembrar mais quem que eu tinha visto aqui, e São Paulo, esses três brigam pelas outras duas vagas diretas, né? Eu vou apostar também agora no meu Z4, certo? Eu vou de esporte. Esporte tem tudo, a não ser que aconteça uma mudança muito grande, tem tudo para ser o último colocado pelo brasileiro. Vou apostar também para cair no... Vocês apostaram quase todos no Atlético Goianiense, eu vou no Goiás. No Goiás, vou apostar também no Santos. Eu acho que o Santos cai esse ano por causa da grande crise sofrível que vem acontecendo no Santos. E Fortaleza, para ser diferente. Vocês apostaram no Ceará, então eu apostar no Fortaleza também. Você vai apostar que o Rogério Ceni vai falhar com Fortaleza? Não vou apostar no Rogério Ceni esse ano. Tem que ser diferente alguma coisa. Não, sim, mas ainda assim, pô. Mas eu acho que, eu não sei se o Fortaleza cai, mas eu acho que o Rogério Ceni não termina o Campeonato Brasileiro no Fortaleza. Não, se o dirigente de Fortaleza foram todos uns retardados também. Eu acho isso possível, eu acho isso capaz. Ou se ele preferir ir para o time grande, como ele fez no ano. Acho que algum time grande rouba o Ceni do Fortaleza se o campeonato acabar. É essa a questão, o Ceni vai ser tirado do Fortaleza. Provavelmente. Pessoal, estamos aqui com o nosso tempo no limite já. Falamos de todos os nossos assuntos. Hoje a pauta surpresa foi um pouco menos polêmica, né? Caso vocês queiram ver a pauta surpresa polêmica, assistam o Otero e todo o programa do Tox Esportes, meia dúzia que já está postado aí no YouTube, certo? Enquanto isso, eu vou agradecer a todos. Matheus, pode me xingar à vontade. Boa noite. Boa noite, vá pra puta que te pariu. Parece que vocês não vão esquecer o Otero tão cedo, né, velho? Vocês devem adorar mais o Otero do que eu, né, velho? Toma no cu. Só na seleção. Joãozinho, boa noite.
Boa noite, craque. Eu só queria lembrar que quem mencionou o Otero é um cruzeirense que tem no time, que poderia ter mencionado do próprio time. Montijo, Arrascaeta, Sorin, e ele menciona quem? Otero. O Otero. Véi, problema de programa ao vivo é isso, velho. Na hora Boa a memória noite. falha, velho. Tomando Para vocês virem aí que uma pauta surpresa é de fato surpresa. Não tem como ninguém pensar aqui antes, porque eu defino essa porra e eu defino 10 minutos antes de começar. Tito, boa noite. Boa noite, galera. Lembrar aí vocês de assistirem o nosso vídeo. Vamos fazer o canal chegar aí, se tornar um produtor de conteúdo da grande mídia. Lembrar mais uma vez aí que o Arsenal é o maior de Londres pela história, porque é um time que não se faz grande há pouco tempo, é um time que sempre foi grande. Valeu pelo 14º título aí, valeu Arteta, no que vem estamos contando com você. É isso aí, conseguiu se classificar para a Liga Europa. Marcelinho, boa noite, meu amigo. Hasta la vitória sempre, craque Marcos. É isso, né? Contra o imperialismo. Contra o imperialismo, né? E falando de imperialismo, a gente tem que falar desse grande auditório do Silvio Santos, que é a torcida do Arsenal, né? Emocionante, um time com grande história, né? A Vila Belmiro é mais lotada. Mas, enfim, um abraço a todos. Hasta la vitória sempre. É um grande auditório do Silvio Santos sem o Liminha, o que é mais importante. Pessoal, se vocês gostaram das bobagens que a gente está falando aqui, dá o seu like, se inscreve aí, comenta nessa merda aí embaixo aí, que vocês vão achar massa. A gente vai gravar, está com o projeto de gravar agora com o início do Brasileirão 2 programas por semana, um mais curtinho e o maiorzinho, sim, esse padrão, e um pouquinho menor, falando das rodadas, dando alguns palpites. Estamos com a ideia de fazer algumas novidades para o canal aí, aguardem também, certo? Eu queria agradecer muito a apresentação de vocês, a colaboração de vocês, a paciência, compartilhe com os amigos se vocês gostaram, certo? Sigam a gente aí nas redes sociais e tudo mais, para vocês verem bobagem que a gente fala, certo? Um beijo para vocês. Quem fala aqui sempre é um Marquinhos 10 e faixa, né? Tamo junto, galera. Um beijo, um abraço.